Salve peixeiros com orgulho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz, destinado a falar sobre o nosso grande e glorioso alvinegro praiano. Anúncio aí do técnico Ariel Holan, vídeo para falar sobre a demissão, o pedido de demissão dele, de não fazer mais parte do quadro do Santos Futebol Clube, depois de menos de 2 meses, 12 partidas, 4 vitórias, 3 empates e uma sequência preocupante de 5 derrotas, que culminaram aí na sua decisão de não fazer mais parte do Santos Futebol Clube. Seguido do anúncio dele, após uma conversa com o presidente André Joedo, que fez aí uma espécie de videoconferência para esclarecer fatos aí que poderiam influenciar aí nos bastidores a demissão dele, e dar a proposta até inclusive de procurar um outro treinador que tenha a mesma filosofia, a mesma proposta de planejamento aí no quadro do Santos, E que pese as críticas que se tenha, pelo menos nas partidas recentes aí da derrota na Libertadores e nessa agora no Clássico diante do Corinthians, tentando jogar num esquema na qual os garotos da base, um elenco formado por garotos da base que está acostumado a jogar com outro esquema, desde o Sub-10, jogar num esquema de 3-5-2 dentro de casa, não dá para se culpar totalmente o trabalho do treinador argentino de não conseguir impor, ou pelo menos propor, o seu esquema tático diante de um planejamento anunciado aí de médio prazo, que mais uma vez se provou, aquela premissa que eu tinha falado nos vídeos anteriores, que aqui no futebol brasileiro, planejamento de longo prazo tem perfil curto, e mais uma vez se concretizou na saída do Holan. Porém, há de se elucidar alguns fatos que o Holan não é praticamente 100% responsável nessa situação que o Santos se encontrou agora nesse início de temporada. Ele teve que conviver com algumas coisas nos bastidores, que certas faltas de profissionalismo, que pesa aí a gestão atual, sempre pesar pela uma gestão moderna e profissional, mas o Holan, desde que ele assumiu o comando do Santos, teve que conviver, além com atrasos de salários que ainda persistem dentro do Santos, diante da dificuldade financeira que nós apresentamos, outras gafes patrocinadas já pela atual diretoria, em especial no seu quadro responsável pela gerência do futebol. O Holan teve que conviver, por exemplo, com o Soteldo tendo aquele problema da delegação na viagem que ele teve no sua terra natal, na Venezuela, que não conseguiu voltar a tempo da partida, diante uma das partidas diante do São Lourenço pela pré-Libertadores ainda. Também teve que conviver também com a atitude dos gerentes de futebol de não se esquecerem de inscrever o Madison no Campeonato Paulista. Com isso, aí por opção tática dele, ele resolveu algumas partidas improvisar ou ter que colocar o menino da base agora, o Sandro Perpétuo, nessa função. Como também outro fator que, desde que começou essa sequência, coincidência ou não, de resultados negativos que culminaram na demissão dele, na decisão dele de pedir as contas, foi aquele gesto do Marinho e não cumprimentá-lo depois de ter sido substituído na segunda partida diante do São Lourenço lá em Brasília, e que, de certo modo, acho que faltou um pulso firme assim por parte do quadro administrativo do Santos em ter sido um pouco mais rígido com o seu Marinho, que depois, no dia seguinte, pediu desculpas em rede social, depois morreu o assunto, segundo alega, houve conversas por parte da diretoria para que o Marinho pudesse ponderar um pouco nas suas atitudes, mas parece que, coincidência ou não, depois disso tivemos aí sequências negativas de derrotas no Paulista, essa derrota na estreia da Libertadores muito complicada, diante agora da partida que vamos ter diante do Boca, o Santos tem uma responsabilidade dobrada de se recompor, e parece que o vestiário está, de certo modo, comprometido. Por responsabilidade do Holan, não acho que seja responsabilidade somente dele, mas também por parte de uma falta de presença do elo de ligação entre a administração do clube, com os jogadores e com o elenco, e que desde que saiu o gerente de futebol na administração do presidente anterior do Comitê de Transição, Felipe Ximenes, houve uma certa queixa, já há relatos de que não é o forte do pessoal do quadro, pelo menos na gerência de futebol do Santos, tanto por parte do José Renato Quaresma quanto do Jorge Andrade, que foi efetivado no lugar do Felipe Ximenes, em relação de diálogo. Há uma certa ausência nesse ponto,
e que com certeza influenciou nessa atitude do Roland, que ficou literalmente desamparado nessa situação aí, nesse momento crítico que o Santos apresentou de resultados negativos. Já não fala a mesma língua, é um treinador estrangeiro que evidenciou que ainda tem dificuldade, ou teve dificuldade de conhecer os jogadores, as aptidões de cada um, e tentando impor certos esquemas que faltam com os posicionamentos de ofício de maioria dos jogadores da base. É muito complicado desses jogadores assimilarem. Não que tenha passando pano nos jogadores, não, pelo contrário, eu acho que essa atitude do Marinho, em especial, podia ter sido resolvida de uma maneira um pouco mais enérgica e que com certeza deve ter influenciado sim no ambiente do elenco. E aí acho que há uma falta, por mais que o presidente Andrés Rueda tenha falado na sua videoconferência que a relação tenha sido, sempre foi excelente do Ariel Holan com pelo menos no seu quadro administrativo, pelo menos não há o que está se parecendo não, pelo menos da parte do seu Andrés Rueda, sim, da parte dos seus subordinados na parte de direção de futebol. Isso que está faltando sim presença da parte deles, algo que não tinha, né, que pelo menos tinha bastante na gestão anterior e que está faltando agora e que com certeza precisa ser resolvido de uma vez por todas, porque desse jeito a vaca pode ir para o brejo, o ambiente, o vestiário está comprometido, é uma falta de presença da parte da gerência de futebol que não pode acontecer. E também, né, como todos sabem, nosso Santos é gerido por um comitê de gestão, é um órgão colegiado. Embora nós tenhamos um presidente, né, autoridade máxima, as decisões são tomadas diante de um colegiado cuja maioria venceu. E a maioria optou por trazer o treinador Ariel Holan, né, para tocar esse planejamento de médio prazo que veio por água abaixo por enquanto, até aqui. É a vida de outro treinador. E cadê esses membros do comitê gestor agora que decidiram, né, trazer o Ariel Holan? Literalmente jogaram ele na cova dos leões. Nesse momento era um momento de assumir a bronca, era um momento de dar o apoio e que não faltou, infelizmente, faltou apoio para com o Ariel Holan nesse sentido. Embora tenhamos críticas com relação ao trabalho dele, mas por mais críticas que tenhamos, acho que faltou, de certo modo, presença e faltou responsabilidade de membros do comitê de gestão do Rueda de assumirem, de bancarem essa bronca. E deixaram, quando a situação piorou, quando o calo apertou para o lado mais fraco, literalmente deixaram o Holan, né, a Deus dará em frente à torcida. Infelizmente. Não acho que esse problema possa ser resolvido apenas com a demissão do treinador. Acho que o senhor Andrés Rueda precisa olhar urgentemente o que está se passando entre o seu colegiado do comitê gestor e também no cargo dos diretores de futebol que andam ou faltando com diálogo, pelo menos não estão falando a mesma língua com os jogadores. E os jogadores precisam entender que filosofia de trabalho, filosofia da administração com um treinador precisa ser respeitada. Pelo que está acontecendo, eu acho que desde aquela atitude do Marinho, pelo menos faltou alguma atitude melhor para se resolver, para que não se perdesse esse relacionamento com o treinador, que está em sintonia, pelo menos com essa filosofia que, segundo nas palavras do próprio presidente, quer fazer, de planejamento de médio prazo de reestruturação financeira. Dá-se agora alguns relatos aí de que estão buscando um treinador com o mesmo perfil do Ariel Holan, né? Tomara que, né, a linguagem, o idioma não seja uma barreira, lógico, mas o idioma do futebol, que é o momento de, por mais que alguns queiram ou não, é o momento de se gostar de futebol para se resolver essas coisas. E tanto os jogadores quanto o quadro administrativo precisam se olhar um pouco para trás e ver o que está acontecendo. Nós tínhamos aí temos uma partida às vésperas, né, de uma decisão, né, uma partida decisiva diante do Boca para decidir os rumos aí do Santos na fase de grupos da Libertadores, ou, né, o destino está arrumando para uma volta para a competição pelo menos uma Copa Sul-Americana. É ver para quê? Crer. E agora, embora o Ariel Holan queria administrar, ou pelo menos treinar o Santos nessa partida, parece que agora se decidiu que Marcelo Fernandes, da comissão técnica permanente, que vai
ser o treinador do Santos interino aí para esse jogo, segundo jogo aí da fase de grupos diante do Boca na Libertadores, beleza? É isso que eu tenho para falar no momento. Como sempre eu digo aí, proteja-se a você, a quem você ama. Não fortaleça o coronavírus, beleza? Espero que tenham gostado mais uma vez da análise. Deixe sugestões e críticas nas seções de comentários para fortalecer o canal, beleza? Santos sempre Santos. Boa sorte para nós amanhã no jogo contra o Boca. Valeu!